A gente pode dizer que o momento de desenvolvimento da dependência química é quando a gente perde o equilíbrio entre prazer e sofrimento. É disso que eu vou falar agora. Com certeza você já se perguntou por que os indivíduos se tornam dependentes químicos, por que os indivíduos avançam na dependência química. Sabendo que a dependência química sempre, o uso de substâncias sempre é perigoso. Não existe uma forma segura de usar drogas. Eu uso drogas, eu não corro riscos. Eu não vejo, não consigo enxergar dessa forma. Né? É um tanto quanto complexo para mim interpretar dessa maneira. Por quê? Porque o uso de drogas é extremamente perigoso. Só que quando nós entendemos o mecanismo do processo de dependência química, parece que fica menos complexo de compreender. Acontece que os padrões principais da dependência química, o que realmente faz com que a dependência química seja considerado um transtorno muito grave, é a reação do indivíduo. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: o problema não está no indivíduo, o problema está na droga. Ou o problema não está na droga, o problema está no indivíduo. E é isso que as pessoas pensam. Muitas vezes, durante muitos anos, as pessoas pensavam o quê? O problema não está no indivíduo, o problema está na droga. E ao longo dos anos, quanto mais estudos foram sendo realizados ao longo de décadas e décadas, ficou muito claro que o problema não está na droga, mas sim no indivíduo. Porque o indivíduo que é compulsivo e obsessivo é esse indivíduo que vai se tornar um dependente químico. É esse indivíduo que vai furtar para se drogar. É esse indivíduo que vai mentir, é esse indivíduo que vai agredir, é esse indivíduo que vai xingar, é esse indivíduo que vai vender as coisas de dentro da sua casa, é esse indivíduo que vai abandonar a família por 4, 5, 10 dias, ou é esse indivíduo que vai simplesmente cair no mundo e ficar desaparecido nas caracolândias da vida para ficar se relacionando intensamente com a substância química. Então, o grande problema do transtorno por uso de substâncias não é a droga, mas é o indivíduo. Porque o indivíduo é compulsivo e obsessivo. E o indivíduo compulsivo e obsessivo, ele apaga a linha divisória entre prazer e sofrimento. No início, o uso de drogas é uma fonte de prazer. Não tem como negar esse fato. Mas droga é prazeroso? É prazeroso. Não tem como negar isso. Então, só que quando o indivíduo ele usa por prazer, ele usa porque aquilo é prazeroso, e chega um determinado momento que já não é mais por prazer. Só que quando o uso de substâncias se torna um sofrimento, o indivíduo ele demora muito tempo para aceitar e entender que aquilo que foi sim uma fonte de prazer para ele, agora se tornou uma fonte de sofrimento geral. Então, até esse indivíduo aceitar isso, até esse indivíduo entender isso, pode levar anos até para o indivíduo entender. A gente chama isso nas abordagens de aceitação, que é indispensável para um bom processo de recuperação, para o indivíduo realmente entrar dentro de um processo de desenvolvimento geral também. Não só desenvolvimento abstemiológico, mas de desenvolvimento espiritual, financeiro, profissional, relacional, espiritual, familiar, enfim, né? Então, são vários contextos que são importantes. Então, quando o indivíduo entende que não existe mais linha divisória de prazer e sofrimento, então, eu não quero aceitar, eu não vou aceitar que o meu uso de droga deixou de ser um prazer e se tornou um sofrimento. Porque eu comecei a usar porque era gostoso, era prazeroso. Mas como assim se tornou esse comportamento, esse hábito que eu tenho, se tornou uma fonte de sofrimento? E muitas vezes o dependente ele não consegue entender isso. Então, por não entender, ele não consegue ter um processo de aceitação. Então, assim, então dificulta muito o tratamento. Então, os indivíduos eles usam mecanismos de defesa, principalmente negação, minimização e projeção. É como se eu usasse droga por causa da minha mãe, do meu pai, menos porque eu sou um doente. Doente emocional, podemos falar? Sim, podemos falar. Pode ser utilizado isso. Uma doença emocional? A dependência química é uma doença emocional. Muito mais emocional do que qualquer outra coisa.
Então, essa ótica, ela não é uma ótica do Sérgio Mendonça, ela é uma ótica da comunidade científica, né? O problema não é a droga, o problema é com quem a droga está interagindo, com que organismo, porque se o problema fosse a droga, todas as pessoas que usassem uma droga evoluiriam para transtorno por uso de substâncias ou dependência química, o que não é o que acontece, porque nem todas elas têm a compulsão e a obsessão, que é a força propulsora para a destruição que a dependência química causa. Então, o indivíduo que não tem compulsão e obsessão, ele pode usar droga com segurança? Não. Mas ele vai causar os danos que um indivíduo compulsivo e obsessivo causa? Não. Então, quer dizer que eu faço as doideiras que eu faço porque eu sou compulsivo e obsessivo? Exatamente. Mas é por causa da droga? Não. A compulsão e a obsessão é um padrão seu, é um padrão que faz parte de você. É algo que te constitui. É da sua constituição isso aí. Então, qual que é a questão? Depois que o indivíduo para com a droga, a tendência é que essa compulsão e essa obsessão migre para outras fontes de prazer. Porque o indivíduo que é compulsivo e obsessivo por drogas, ele não é compulsivo e obsessivo por drogas. Ele é compulsivo e obsessivo por qualquer fonte de prazer. Sejam elas vídeos pornográficos, seja jogo patológico, seja comida, enfim, seja tudo aquilo que gera prazer, o indivíduo ele vai, sem sombra de dúvida, ele vai executar aquele comportamento de modo compulsivo e obsessivo. E isso, sem sombra de dúvida, é extremamente problemático, entende? Então, a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho e principalmente com muito profissionalismo os nossos dependentes químicos que sofrem demais com a sua dependência química e muitos deles querem parar de usar drogas, mas a compulsão e a obsessão não permitem, porque realmente o que move o dependente químico é a compulsão e a obsessão. Beleza? Se você curtiu, curte, comenta e me segue. Um grande abraço.